Fala, investidor! Vamos aqui para a estreia de um novo quadro aqui no canal, chamado Pergunte ou Fundamentei. Então, eu tive essa ideia, aproveitando aí que esse ano eu vou ficar mais nômade aí, não vou ficar tanto tempo no Brasil, então vou estar em vários lugares aí por questões pessoais aqui que depois eu detalho melhor. Então, eu quis adaptar, fazer esse novo quadro aqui, ao invés das lives diferente de quando eu estava em casa, sempre com uma internet boa, iluminação boa e tal. Agora, como eu vou estar em lugares variados, eu não posso garantir que eu vou estar sempre no fuso horário próximo ao Brasil, nunca, não posso garantir que eu vou estar sempre com uma mesa boa aqui para trabalhar, com uma internet boa, então prefiro já deixar esse quadro gravado e também te convidar a deixar o comentário aqui embaixo do vídeo, caso você queira aí participar. Então, vou selecionar sempre algumas dúvidas aí toda semana para poder responder. Vou enviar por e-mail também para os cadastrados no Fundamentei, mas também vou dar uma olhadinha aqui embaixo do vídeo que tiver no YouTube, beleza? Nos comentários. Aí eu vou filtrar, algumas eu vou responder, outras não. Algumas repetidas também eu vou acabar respondendo uma delas só. Então, vou começar a trabalhar nesse formato daqui para frente. Espero que você goste. O importante é manter o que a gente sempre se propõe a fazer aqui, se propôs a fazer, que é continuar gerando conteúdo de valor para vocês. Eu acho que isso nunca vai mudar. Então, de alguma forma ou de outra, a forma que eu tenho como contribuir é respondendo aqui, dando a minha opinião, e aí você tira aí o que faz sentido para você ou não, e assim a gente vai evoluindo juntos. Eu acho que foi a minha proposta desde que eu comecei esse canal aqui em 2016, então já vamos aí para quase 9 anos de canal, e é isso, né? Vamos que vamos. Eu acho que hoje separei algumas dúvidas bem interessantes aqui que pode ser a sua também, então fica aí até o final, e se a sua dúvida permanecer, deixa o comentário aqui, lembrando que se você quiser dar um próximo passo aí, ir para o próximo nível referente a investimentos na Bolsa de Valores, dá uma olhadinha aí no Fundamentei Black. Então tem todos os cursos aqui que você precisa para poder evoluir como investidor, desde o básico até o avançado. Então, mesmo que você já invista ou esteja começando agora, tanto faz, o Black vai te agregar demais com diversos cursos aí, principalmente o Mindset. Só esse curso aqui já vale o investimento no Black, de como gerenciar sua carteira, como investir em ações, básico, avançado, demonstrativos financeiros, valuation para buy and hold, que não tem lugar nenhum, investimento no exterior, fundos imobiliários e vídeos selecionados a dedo aqui, além de análise de carteira de seguidores que eu fiz no passado, e vídeos selecionados a dedos, que aqui é o maior banco de dados aí da Bolsa, que, cara, você não vai ver em lugar nenhum, que eu seleciono realmente a dedo aqui os vídeos, tanto das lives dos vídeos, como dos meus vídeos também. Então, isso aqui não tem igual, vídeos que vão se perdendo aqui no YouTube, mas aqui no Black não se perde. E o maior banco de dados, se você quiser realmente aprender a investir na Bolsa, é o Black. Então, clica aqui na descrição do vídeo, tem um link lá para você ver todos os detalhes, beleza? Eu vou responder aqui as dúvidas agora, nesse formato de mapa mental. É o formato que, assim, eu sempre me adaptei bem, eu já gravei vários cursos nesse formato, o pessoal sempre gostou, tá? Então, eu vou manter esse aqui agora nas dúvidas, porque eu já consigo deixar tudo pronto aqui, ser bem objetivo, não ficar enrolando. Então, vamos que vamos agora para a nossa primeira dúvida, que é a seguinte. Então, o Hélio enviou aqui falando o seguinte: fiquei meio apreensivo com a grande queda dos preços das estoques americanas após a divulgação da IA do DeepSeek. Você acha que é um momento de muita preocupação? Estou com alguns investimentos nas empresas consideradas de base da cadeia da IA, como o fabricante de chips, fabricante de máquina que fabrica o chip e principalmente um pouco de Equinix em data centers. Pode dar sua visão sobre esse tema? Vamos que vamos. Então é o seguinte, eu separei algumas questões aqui que eu acho importante para quem está preocupado se questionar, que é basicamente assim: vamos entender quem que domina a indústria dos semicondutores primeiro, né? Então eu separei aqui dois gráficos para você dar uma olhada. Se estiver pequeno aí, estiver no celular, dá um zoom aí que você vai enxergar melhor, beleza? Então, esse vídeo, esse post aqui do Voronoi aqui, que eu gosto, é um site bem maneiro, Visual Capitalist, é um site bem interessante com vários infográficos, e a gente consegue ver aqui algumas das empresas que dominam esse setor, como a NVIDIA, TSMC, Samsung, que mais aqui, ó, Texas Instruments, Applied Materials, Lam Research, que mais aqui, Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD, algumas empresas que eu sei de cabeça que eu conheço, ó, Micron, KLA, Intel, que mais? A ASML, que é a que fabrica os chips. Então a gente vê que, em termos de market cap, tá? Esses dados aqui são de dezembro de 2024. Então, como está aí a foto do setor no final do ano de 2024. E a gente vê quais são as empresas que dominam, tá? Então, elas não necessariamente atuam com as mesmas fontes de receita. Então, a SML, por exemplo, fabrica aqui máquinas para a produção dos chips, a TSMC fabrica os chips,
a NVIDIA meio que projeta os chips. Então, a Broadcom, por exemplo, também faz os chips físicos, né? Então, são vários setores que as empresas dentro desse mesmo setor atuam. Então, seriam subsetores, né? E aí a gente vê aqui quem, em termos de fabricação aí dos chips, quem é que domina. Então, a TSMC, mais 60% do market share. Esse dado aqui é de 2024, também não sei qual foi o mês, mas dá para ver, a Samsung 10%. Isso aqui tende a não mudar muito, tá? Porque são demandas muito específicas. Então, por exemplo, a Apple tem que preparar, tem que projetar um chip para o iPhone. Ela vai pagar para a TSMC produzir esse chip. Então a Apple vai lá desenhar e tal, e a TSMC vai produzir, tá? Com as máquinas dela lá, com todo o know-how dela. Então é um setor que acaba consolidando muito e concentrando muito em poucas empresas, tá? A Samsung também, que é gigantesca, tem só 10% do mercado, né, comparada à TSMC, e as outras aqui também menores ainda, né? Então, a gente vê que é um mercado muito concentrado, apesar de ser um mercado, falando só do setor em geral, bem diversificado. E aí, quem está por trás aí desse crescimento da NVIDIA, para a gente poder responder a dúvida que foi, né, com a questão do DeepSeek, teoricamente, o que tende a acontecer? Então, a gente vê que o crescimento da NVIDIA está principalmente motivado por essas grandes Big Techs. Então, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, são empresas que vêm aumentando aí o CAPEX de forma absurda nos últimos trimestres, nos últimos anos, para poder conseguir criar aí, basicamente, o que elas estão gastando esse CAPEX aqui, né? Então, são data centers, servidores, placa de vídeo, treinamento de modelos de inteligência artificial, criação de ferramentas, contratação de pessoas especializadas, ou mesmo contratação de pessoas e treinando essas pessoas, né, para poder extrair valor aí da inteligência artificial. Então é tudo muito novo, então exige um gasto muito grande com isso, tá? E muitas vezes, tantas pessoas que tendem a ser pessoas mais qualificadas, com salários mais altos, e também empresas, e também gastos com servidores, placas, investimentos em data centers, são custos altíssimos, principalmente servidores e placas de vídeo, que hoje em dia que está na modinha, que é a NVIDIA, a H100, se eu não me engano, que é a melhor placa aí para você poder rodar esses modelos de inteligência artificial. Então são poucas empresas, se eu não me engano, acho que o Andrei me mandou aí recentemente um print, acho que uma placa dessa está quase 300 mil reais hoje aqui no Brasil. Então, para você ver o nível, uma placa, para você ver o nível de gastos que essas empresas estão tendo para poder rodar isso, criar suas inteligências artificiais, né? Que não necessariamente estão dando lucro, mas que elas também não querem ficar de fora, né? Então são gastos gigantescos e que estão indo principalmente para o bolso aqui da NVIDIA, né? Então estão saindo do bolso dessas Big Techs e indo para o bolso da NVIDIA, tanto que a NVIDIA vem disparando nos últimos tempos, principalmente pelos fundamentos dela que vem crescendo devido a esse aumento de CAPEX dessas Big Techs aqui, tá? Obviamente não só delas, mas de diversas outras empresas. E aí o seguinte, né? Será que esses investimentos, se você estiver preocupado, será que esses investimentos vão parar tanto em data centers como em novos modelos de inteligência artificial, pessoas, etc? Então aqui é uma foto em março de 2024, está aqui embaixo, mostrando aí aonde estão os data centers no mundo, tá? Então o mundo tem aproximadamente aí 12 mil data centers, sendo que quase metade está nos Estados Unidos, e o resto aí está diversificado. Ó. No Brasil tem 163, Canadá 336, quem é o segundo maior aqui? Ó? Tem muito aqui no Reino Unido, Alemanha, Rússia, França. Então, aí nos países mais envolvidos tendem a ter mais data centers até pela demanda ser maior. Aqui eu peguei uma reportagem falando o seguinte, ó, a Meta, a Microsoft, a Google e a Amazon combinadas gastaram aí 125 bilhões de dólares com IA e data centers entre janeiro e agosto de 2024, de acordo com o estudo aí do JP Morgan, tá? Então, esse research e tal, basicamente falando que os gastos foram redirecionados para IA, em CAPEX, né, e data centers, e que basicamente custa aí software, os custos foram para software, despesas, depreciação, eletricidade. Então, para você ver e ter uma noção de que, cara, se essas empresas gastaram aí 125 bilhões, isso aí não vai acabar de um dia para o outro. Isso aí são investimentos ao longo de vários anos que vão conseguindo aí atingir os objetivos dela, né? Que é contratar mais gente, criar a melhor IA possível e concorrer com outros, né? Então é basicamente isso.
E aí mostrando outra reportagem, ó, de janeiro de 2025, falando, ó, a Microsoft planeja investir 80 bilhões em data centers de IA, mais focados em IA no ano fiscal de 2025. Então você vê que não, isso não vai parar. Ó, as Big Techs aí, gigantes de tecnologia, tendem a investir 500 bilhões em novos data centers. Então a OpenAI, a SoftBank e a Oracle estão aí criando um fundo para poder investir, né? Não sei se isso aqui foi uma notícia aí logo na entrada do governo Trump, eu não sei se isso vai se concretizar, se isso é real ou é só uma estimativa, mas eu não duvido que isso aqui seja real ao longo de, sei lá, dos próximos 5 anos, né? Se só nesses quase primeiro semestre aqui de 2024 foi 100 bilhões, cara, você gastar 500 aqui é algo totalmente factível, né? Então, eu acho que tem tudo aí para continuar. E focando agora no Brasil, ó, eu peguei também outra reportagem falando o seguinte: ó, nos últimos meses, o Brasil tem se destacado como um dos principais destinos de investimentos gigantes da tecnologia no setor de data centers. Empresas como a AWS, da Amazon, Microsoft, Google Cloud e Scala Data Centers anunciaram aportes bilionários no país, somando mais de 20 bilhões de reais. Bilhões, não é milhões, não, bilhões. Apenas considerando montantes anunciados publicamente, uma vez que nem todas as empresas divulgaram seus números. As iniciativas buscam expandir suas infraestruturas e atender a crescente demanda por serviços digitais, especialmente cloud computing e inteligência artificial. Ou seja, os investimentos em IA não vão parar, galera. Isso aqui é só o começo, tá tudo muito no começo, né? Então, assim, eu não me preocuparia que isso aqui vai afetar a demanda, por exemplo, de uma NVIDIA no curto, médio prazo. No longo prazo, talvez sim, uma hora estabilize esse crescimento, diminua. Não acho que essas empresas vão ficar gastando aí bilhões e bilhões todo ano. Uma hora isso tende a estabilizar, tá? Até porque muitos desses projetos acabam dando prejuízo, né? A gente vê que muitas empresas de inteligência artificial ainda dão prejuízo hoje, não dão lucro. Então, né? Mas como hoje elas têm caixa para poder suportar esses prejuízos por um tempo até esse jogo virar, elas estão fazendo, né? Mas é uma incógnita ainda, ninguém sabe quando isso vai retornar, né? E isso é uma das preocupações do mercado. Mas aí, com essa questão do DeepSeek, houve essa mudança de percepção do mercado. Tipo, ó, se o DeepSeek AI demonstrou avanços que podem reduzir a necessidade de chips de alto desempenho ou melhorar a eficiência dos modelos existentes, isso pode impactar a demanda futura, né? Só que aí eu acabei achando essa reportagem falando o seguinte, ó, em poucos dias, centenas de empresas restringiram o uso da IA da DeepSeek. A maior preocupação é o potencial vazamento de dados do modelo de inteligência artificial para o governo chinês, diz analista. Então, eu acho que assim, em termos de concorrência, DeepSeek versus ChatGPT versus a LLM o Llama da Meta, o Gemini do Google, o Claude, eu acho que essa concorrência vai cada vez mais se acirrar e chegar perto de um platô que já está chegando. Eu acho que a diferença entre elas vai ser muito pouca. Tipo assim, o GPT tem imagem, o Gemini não tem, mas o Gemini consegue lidar com muito mais tokens que o GPT. O Claude é muito melhor para copywriting do que o GPT e o Gemini. Então, assim, cada uma vai criando as suas particularidades, que já está ficando bem claro hoje em dia, mas para tarefas gerais, se você for tirar dúvidas gerais, assim, que não tem uma necessidade tão específica, elas para mim já estão meio que no platô. A maioria delas vai dar uma resposta parecida, com dados meio que verídicos e tal, né? A questão do DeepSeek influenciou muito o mercado, porque, teoricamente, eles divulgaram que só gastaram alguns milhões de dólares para poder criar algo próximo ao que é o ChatGPT, que foi gasto aí bilhões de dólares para poder ser desenvolvido, né? Então isso gerou um burburinho de que, se essas big techs estão investindo tanto, daqui para frente esses investimentos vão diminuir, porque não vai precisar de tanto mais potência, aí uma placa dessa de 300 mil para poder rodar o IA, vai diminuir, né? Uma RTX da vida que você usa para jogar videogame no seu computador, você pode talvez rodar uma inteligência artificial no futuro, né? Então é mais ou menos por aí que o mercado está vendo. A minha opinião sobre isso, eu sinto que isso tende a cada vez mais ser verdade, placas cada vez, as IAs vão começar a rodar cada vez mais em computadores mais normais de pessoas físicas, não vão demandar servidores ultra e placas de 300 mil reais, né? Essa é a minha opinião, mas eu acho que isso aí é mais no médio prazo, não vejo isso no curto prazo, tá? Eu acho que isso aí vai evoluindo junto com a tecnologia e não acho que seja algo para o curto prazo. O que eu vejo ninguém sabe se é verdade esses valores divulgados pelo DeepSeek. Eu achei impressionante a qualidade das respostas, os testes foram feitos e tal, muito bom. Só que eu não colocaria minha mão no fogo
pelo valor que eles divulgaram, que foi de acho que 6 milhões de dólares para poder rodar, para poder criar aquele IA. Eu não ponho minha mão no fogo, ainda mais vindo da China, que tende a ser um país com nada transparente, né? E, inclusive, por isso que muitas empresas estão aí agora, ó, centenas de empresas restringindo o uso do DeepSeek, porque, teoricamente, ficam com medo de vazamento de dados para o governo chinês. Então, teoricamente, em termos de concorrência para o GPT, para o Claude e para o Gemini, não vai pegar tanto o DeepSeek, porque muitas empresas vão travar, vão bloquear, né? Muitas pessoas também vão ficar meio assim, eu fico meio assim, de botar meus dados lá, não sei, né? Tem aquela questão também de você perguntar coisas do governo chinês, tende a dar uma resposta mais favorável para o governo, né? Então a gente nunca sabe, e tudo que vem da China, a gente fica sempre com esse pé atrás, ou muita gente fica, né? Por melhor que seja aí a tecnologia e tal, a gente sabe que tem que tomar cuidado, dependendo do que você digita ali, é complicado, né? A gente não sabe para onde vai, enquanto essas outras plataformas você fica mais tranquilo. Então, assim, eu vejo que, como eu não tenho certeza se realmente foi esse custo tão baixo assim para você criar algo parecido com o GPT da vida, né? Eu particularmente não me preocuparia tanto, né? Até eu começar a ver isso na prática e vendo que esses investimentos não vão parar, igual eu mostrei aqui em cima, eu acho que tende os resultados da Nvidia, eu acho que no curto, médio prazo tendem a continuar bem sólidos, bem altos, né? Os resultados da Nvidia, de empresas do setor em si, né? Acho que uma Nvidia, você comparar com uma TSMC, uma SML é diferente, tipo, não tem nada a ver, mas eu acho que a demanda por semicondutores vai aumentar cada vez mais no futuro, só que tende a ser uma demanda cíclica, né? Porque dependendo do momento de mercado, se vem uma crise ou não, essa demanda tende a cair. Por exemplo, no setor automotivo, a gente está passando por um momento complicado. As demandas de empresas que estão ligadas ao setor automotivo acabam também dando uma ciclada para baixo. Então, assim, depende muito, agora está muito nessa coisa de IA, 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 então a Nvidia está surfando essa onda, as Big Techs também estão tentando aí puxar a sardinha para o seu lado, mas eu vejo que no curto prazo, pelo menos, no médio prazo, eu não vejo nada assim tão disruptivo que venha prejudicar uma Nvidia de uma forma tão relevante. Posso estar errado, mas é a minha percepção hoje, tá? Então acho que sim, outras empresas vão vir aí no futuro, mas a, a Nvidia conseguiu uma vantagem competitiva tão grande que eu não sei se isso será quebrado em tão pouco tempo, porque demanda muito capex para você poder quebrar aí. Então, assim, é complicado, tá? Eu não vejo isso num prazo tão curto. Acho que no longo prazo, sim, talvez entre em outras empresas, até porque, conforme eu falei, eu acho que mais no longo prazo, computadores pessoais vão começar também a conseguir rodar uma IA, nem que seja de forma mais simples, ou dados mais limitados. Talvez eu acho que isso tende a mudar, tá? E aí vem a questão, né? Se você investe com foco na eternidade, sem prazo, que é o que eu recomendo aqui para você investir em ações, aplicando buy and hold, você tem que avaliar o quê? O modelo de negócio dessas empresas ainda é sólido, né? Os fundamentos pioraram? A demanda por infraestrutura de IA, chips, data centers, continuará forte no médio e longo prazo? Houve alguma mudança relevante no guidance, no outlook dessas empresas, nas projeções de resultados futuros? Então é isso que você tem que se perguntar, e aí é o que eu falo, né? Basicamente acompanhar os fundamentos, vem aqui no Fundamentei, dá uma olhada aqui nos ativos, então, pô, a Nvidia aqui agora lançou o novo resultado aqui do último trimestre, né? Porra, receita continua crescendo, lucro crescendo, o guidance que eles estão dando continua forte, então assim, gerando muito caixa, começou a distribuir dividendo, aí a gente vê aqui nos KPIs, por exemplo, a gente vê, ó, obrigações de desempenho restante, que é o Remaining Performance Obligations, que é basicamente a receita contratada que ainda não foi reconhecida na Nvidia. Como é que tá? Pô, já tem 1 bilhão aí de dólares já contratados que tende a entrar no futuro aí para a empresa, né? Então, a gente consegue ter uma noção de como tá aí e como deve ser os resultados aí das empresas nos próximos anos, né? E aí você vai avaliando aos poucos e olhando os fundamentos aqui delas, vendo, pô, como é que tá aí? Microsoft, pô, lançou agora o último balanço, tá aqui, né? Continua crescendo, receita crescendo, dívida equilibrada, muito dinheiro em caixa, muito mais dinheiro em caixa que dívida, gerando caixa, distribuindo dividendos, fazendo recompra. Cara, então não tá acontecendo nada aqui, né? Continua crescendo os KPIs dela aqui também. Se a gente olhar, continua tudo muito bem, né? O crescimento do Azure, crescimento da receita de nuvem, os assinantes aí
do Office 365, a receita de nuvem aqui da Microsoft, ó, 151 bilhões, né, de cloud, no caso, né? Ó, Microsoft Cloud Revenue, o crescimento das receitas comerciais. Então, assim, a gente vê que são dados que continuam muito sólidos, que pode ter esses ruidozinhos de curto prazo, igual a gente pode ver que a Microsoft caiu agora aí, sei lá, 6% porque divulgou o resultado abaixo das expectativas. Mas você tem que olhar no longo prazo, né? Lembra que se você quer investir numa empresa ou aplicando buy and hold, você não vai ter prazo para resgatar. Você vai aplicar, você vai investir enquanto a empresa for boa até seu último dia de vida, né? Eu sei que eu falo que é meio subjetivo, mas é isso. Então é isso que você tem que focar. Ah, saiu o DeepSeek que pode prejudicar a NVIDIA. Beleza, vou acompanhar aqui agora os balanços, mais de perto talvez da NVIDIA, para ver o que está acontecendo. Vou dar uma olhadinha lá no que a gestão está falando. Então, mais ou menos por aí, não tem mistério. É você entender que tem que tomar cuidado com esses ruídos de curto prazo e que empresas boas geralmente tendem a permanecer boas e por mais que tenham desafios e tal, tecnologias disruptivas, elas não vão tipo sumir de uma hora para outra do mercado, né? Geralmente para você fazer uma cagar os seus resultados, basicamente, como uma Intel fez, isso não é feito de um dia para o outro. São anos e anos aí de resultados ruins, trimestre após trimestre, até você conseguir realmente ferrar o teu resultado. Então, vamos pegar a Intel aqui rapidinho só para explicar esse ponto, né? A gente vê que é uma empresa que, se eu olhar a cotação, deve estar horrível, né? Desde o topo ali em 2021, caiu 70%. E aí, quando a gente olha os balanços, a gente entende por quê. Porque, né, a receita está menor aqui do que 10 anos atrás, perdeu a margem bruta, caiu pela metade a margem bruta. Aqui, ó, o lucro líquido também dando prejuízo de quase 20 bilhões. A dívida já está aumentando, não para de aumentar, e o resultado só caindo, queimando caixa, né? Então, e continua distribuindo dividendo, mesmo queimando caixa. Então, assim, cara, a empresa está completamente perdida e meio que perdeu a mão. Só que é uma gigante do setor, né, tem um bom market share, e aí a gente não sabe aí se vai se recuperar, se não vai, mas a tendência é que se recupere, né? Uma empresa desse tamanho. Mas, mesmo assim, pode virar uma IBM da vida, que con- já foi gigantesca lá nos anos 90, 80, e continua sem sair do lugar, né? Olha lá. Se a gente pegar a receita dela aqui, ó, receita líquida, ó, tá igual a, vamos ver, 1988, há 30 anos atrás, a mesma receita. Então, né, praticamente aí não foi a lugar nenhum em 3 décadas, né? Não é esse tipo de empresa que a gente quer investir. E aí você vê a cotação, né? Provavelmente aí, deixa eu ver, o máximo dela. Demora um pouquinho aqui, tá? Porque a minha internet não tá boa. Tá no topo histórico, né? Mas os fundamentos não condizem com isso, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, o lucro tá igual a 30 anos atrás e a cotação tá no topo histórico, né? Alguma coisa aí tem, né? Não sei se teve algum spin-off, né? Mas, ó, você vê que a cotação tá descolada de fundamentos, pelo menos a minha opinião, né? A não ser que ela teve alguma cisão que desfez aí, mas olhando aqui os fundamentos históricos, né? É uma empresa que continua gerando caixa e tal, mas até que ponto ela continua gerando valor, né? Não sei, né? É isso que me deixa em dúvida, né? Deixa eu ver as receitas dela aqui rapidinho. Olha lá, receita de cardio, consulting. Não é uma empresa que chama muita atenção, mas pela receita ali dá pra ver que meio que parou no tempo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de empresa, né? Deixa eu ver se ela tem um KPI aqui, ó. Ó, total de contratos de consultoria assinados, tal. Foi muito mais, se voltou muito mais para uma empresa de consultoria do que de tecnologia, né? Não sei. Margem bruta de software. Até que tem uma boa receita de software ainda, né? Mas assim, só pra você entender o ponto, né? Que uma IBM, uma Intel, empresas que eram gigantes no passado, meio que pararam no tempo assim, é isso que você tem que acompanhar, né? Então, se você está preocupado com a Nvidia, vai acompanhando. E se você achar que uma hora ela realmente vai ser prejudicada ou foi prejudicada por uma nova tecnologia, aí se você quiser, você sai da empresa. Tem aquela galera lá que nunca vende empresa. Aí você deixa lá, esquece na carteira contigo, você decide. A gente aqui no Fundamentei é a favor de que, cara, se a empresa não faz mais sentido para você, vende e compra outra, ou outra da sua carteira que fazem sentido, né? Não adianta você ficar ali forçando algo que não faz sentido para você. Beleza? Então é isso. A primeira dúvida eu acho que foi respondida. Espero que tenha ficado claro. Agora bora para a segunda dúvida, que é a seguinte. Ó, o Guilherme perguntou: de que modo podemos integrar a IA, seja ela qual for, nas nossas análises de empresas, demonstrativos, apresentações, formulários, calls, etc., de forma a nos ajudar a converter o grande volume de informações disponíveis em uma amostragem menor e mais útil para que nós tomemos as decisões. Não a IA, de acordo com os nossos objetivos como investidores sem prazo. Hipóteses de prompt, boas práticas, tipos de informações que você julga que a IA performa melhor e pior, identificação de padrões, vieses, enfim.
claro que eu não esperaria uma resposta definitiva, fechadinha, diria que o mais interessante são as reflexões e ideias acerca desse assunto. Fique à vontade para trazer a sua abordagem sobre esse tema, mesmo que não tenha relação direta com a pergunta, caso você escolha. Então, eu separei algumas coisas aqui que eu acho que... Vamos lá, só para responder. Então, resumindo a pergunta do Guilherme aqui, como podemos usar a IA para poder processar dados financeiros e melhorar nossas decisões de investimento sem delegá-las totalmente à tecnologia, tá? Basicamente isso. Então, acho que é o seguinte, ó, o volume de informações sobre empresas cresceu exponencialmente nos últimos anos. Então, a gente tem aí, ó, relatórios, quem assistiu os podcasts, os reacts que eu fiz dos podcasts, viu que, cara, 30 anos atrás a Bolsa era uma selva aqui no Brasil. Não tinha padrão contábil direito. Para você pegar os balanços financeiros, tinha que ir lá na Bolsa, presencialmente, imprimir por fax, cara. Então, tipo assim, olha o que evoluiu em 30 anos, né? Então, tudo também aumentou, então, os relatórios, balanços, calls, documentos regulatórios, notícias, e processar isso tudo hoje é inviável e a IA pode ajudar na organização e extração de insights, tá? Eu acho que é nesse ponto aí que a IA pode ajudar. Já temos um bom trabalho aqui no Fundamentei para organizar os dados mais importantes e com certeza a IA ajuda a extrair mais valor dessas informações, como no caso dos destaques trimestrais com a nota da IA. Então, se você não conhece aqui o Fundamentei, nas empresas brasileiras, a gente tem aqui, por exemplo, a VEG, a gente pega os destaques aqui na aba de análises, que está disponível para os assinantes premium. Além dos vídeos, a gente tem os destaques trimestrais. Então, eu comento aqui pessoalmente, né, sobre o trimestre, e aí eu uso a IA para poder analisar o release, né, eu tenho um promptzinho aqui que eu criei, e aí ela analisa de acordo com um padrão que eu sugeri lá para ela, para poder resumir, e os usuários premium do Fundamentei basicamente bater o olho aqui e conseguir analisar de forma bem prática e rápida o que aconteceu no trimestre. Então, ela analisa a receita, os motivos pelos quais caiu ou subiu, EBITDA, às vezes resultado financeiro, lucro líquido, explica a dívida, e depois dá uma conclusão aqui que a própria IA dá, e aí eu também peço para ela tentar ser imparcial, porque muitas vezes os releases acabam puxando sardinha para o lado da gestão, né? A gestão puxa sardinha para o lado da empresa, por pior que tenha sido o resultado. E aí, a IA geralmente dá uma conclusão boa, tá? No geral, o Asvidia fez até live já mostrando isso aqui, né? Que no geral as respostas são muito boas. E depois ela dá uma nota aqui de 1 a 5, falando se foi boa, ruim, né? Péssima, excelente, né? E aí a gente consegue, de alguma forma aqui, gerar valor para os assinantes usando a IA, né? Então isso aqui é bem legal, são dados proprietários nossos aqui, que a gente meio que extrai dos releases e divulga, né? Então eu acho que agrega demais. E além de a gente ter aqui na carteira, né? Se você colocar sua carteira aqui no Fundamentei, tem o meu ranking aqui com as minhas notas de 2Vid para cada ativo, né? Obviamente a gente não vai ter de todos os ativos do site, mas de vários deles você pode comparar com a nota média do ranking, a minha nota 2Vid e a sua nota depois para você poder também agregar aí pra gente no nosso ranking, tá? Então a gente vê aqui que a gente tenta ajudar de diversas formas vocês, não só organizando todas essas informações, então os links, os balanços, né? Então se você quiser ver aqui os balanços de forma organizada, os dados de governança, como posição acionária, free float, quem são os executivos, a remuneração dos executivos, se está alta, se está baixa, quantidade de empregados, as fontes de receita, os eventos aqui, se você quiser ver também, data dos balanços, dividendos, comunicados, aqui os links diretos dos comunicados que a própria empresa divulga, dividendos, bonificação, tem a área de valuation, tem o nosso carro-chefe aqui, que são os balanços, tem uma tabela toda coloridinha, para te ajudar a analisar de forma fácil, né? Visualizar aqui os principais indicadores. Então, o que a gente pode fazer e extrair e organizar aqui no Fundamentei, a gente usa. E além disso, hoje em dia está facilitando demais a questão da IA, porque ela consegue, além da gente já conseguir disponibilizar o link dos PDFs, por exemplo, a gente já disponibiliza o resultado resumido, né? Então você consegue ali, por exemplo, na sua carteira ir lá e ver só os resultados ali, os destaques das empresas da sua carteira, né? É muito interessante. E aí, um dado também para a gente ficar de olho, que é o viés da análise da IA, né? Que eu acabei de falar. Nem sempre eu concordo com a nota da IA dada e a conclusão feita, mas no geral é muito bom. Então a gente já fez uma análise aí recente das respostas, das conclusões da IA e das notas. Cara, eu vou dizer assim que mais de 90% de acerto e uns 10% ali que eu não concordo muito, né? Mas eu vejo que, assim, esse nível de acerto é muito interessante, porque ela consegue já resumir ali de forma muito simples o que a gente realmente precisa olhar, né? Que são ali receita, EBIT, operacional, como é que foi o resultado financeiro, lucro, dívida. Já facilita isso tudo pra gente e, cara, torna a nossa vida muito mais fácil. Então eu vejo por aí que vai ser evolução, mas que sempre tem que tomar cuidado com o viés da IA, né? E tentar usar os prompts ali para você poder explicar melhor o que você precisa para ela, né?
E aí algumas outras ideias que a gente já tem anotado aí para colocar no futuro aqui no Fundamentei. Por exemplo, o transcript dos webcasts, insights também sobre os transcripts, né, que vão estar em texto. Então lembra que o último podcast que eu falei, que eu fiz lá o react do segundo melhor podcast da Bolsa, o Adriano Almeida lá falando que ele gostava de ler todos os transcripts dos webcasts ou escutar para poder ver como é que a gestão respondia, qual era a resposta da gestão, o tom, né, das dúvidas dos analistas, qual era o tipo de pergunta. E, olha que maneiro que a gente pode fazer no futuro, né? Transcrever isso das empresas que não transcrevem. Algumas já colocam no site RI a transcrição em PDF, né? Mas outras não. E a gente pode usar o áudio, só coloca um áudio. A gente pega o áudio, transcreve lá com a IA e organiza em perguntas, respostas, para poder deixar tudo pronto aqui no Fundamentei, né? Olha que legal aí para você poder extrair valor também além dos dados e dos destaques, você poder extrair valor também dos webcasts, porque tem muito valor nos webcasts, tem muito aprendizado sobre as empresas, né? Só que é chato parar a tua vida para ficar uma hora lá escutando, podcast, analista fazendo pergunta sardinhesco. É muito mais fácil já ter isso pronto e você vai ali só na pergunta que te interessa, que você acha que tem algum valor, né? E eu acho que isso aí a gente vai conseguir extrair bastante valor, né? A detecção de viéses também nos relatórios, então muitas vezes a IA vai poder detectar ali se, a gestão está puxando sardinha para o lado dela, né? Eu acho que isso aí vai ser aprimorado cada vez mais com a evolução das próprias IAs, né? E outra ideia também que a gente já teve é integrar a IA no próprio site para poder extrair determinados insights. Então você for lá, a gente vai fazer em breve, a gente deve lançar um screener aqui no site para você poder jogar os indicadores que você quer e colocar lado a lado, né, e tal. E aí você vai poder, sei lá, ter uma IA aqui que você abre do lado e já vê ali, já tenta fazer um comparativo com aqueles dados e tal, que a IA consegue analisar com os nossos dados proprietários. Então, acho que esse aí é o futuro, né? Já fazendo gancho aqui para o que eu acho que vai acontecer no futuro, né? Então, hoje as maiores IAs já chegaram num certo platô, né? Já dão respostas muito boas e não tem tanta diferença assim de uma para outra em termos de uso geral para a maioria das pessoas, tendo diferença apenas em usos específicos, como Claude para marketing, Google para análise de planilhas, GPT para imagem, etc. Então, assim, o próprio Midjourney, né, também para imagens, é muito bom. E aí, eu acho que já está nesse platô que, se você digitar lá dúvidas gerais, você não vai ver tanta diferença. Mas eu acho que está em como utilizar ferramentas para extrair valor desses dados proprietários das empresas. Então, digamos que a gente tem aqui uma base de dados do Fundamentei, a gente tem aí os transcripts, a gente tem os balanços, a gente tem os releases, a gente tem, cara, todo esse banco de dados, e aí a gente usa a IA para poder extrair valor desse banco de dados. Quais insights a gente pode tirar desses nossos dados proprietários? Porque muitas vezes, se você jogar lá no GPT da vida, no Gemini agora, você não vai ter muitos desses dados que a gente teria num banco de dados consolidado aqui desse proprietário de forma aberta, né? Então, eu acho que isso que é legal, né? Da gente conseguir extrair valor dos dados que nos interessam, não só de dúvidas gerais, porque dúvidas gerais você já consegue fazer hoje, né? Além disso, embaratear o custo do token e aprimorar as APIs para terem as mesmas funcionalidades das plataformas B2C, como ler um PDF, por exemplo, né? Coisas que vão evoluindo com o tempo, mas já começaram. Então, hoje, você importa lá os PDFs no Gemini, no GPT, como eu faço aqui para fazer os destaques, e ele já consegue analisar, já consegue entender, né? Mas, por exemplo, você vai fazer uma API, já é mais complicado, você não consegue jogar um PDF, ou se consegue ainda é muito limitado, ou não lê direito. Então, são coisas que vão evoluindo com o tempo, e aí a gente consegue, de alguma certa forma, por exemplo, hoje eu tenho que fazer tudo manual, né? Os destaques lá, jogar na IA, fazer o upload do PDF, fazer o prompt. Só que no futuro a minha ideia é a gente conseguir automatizar isso, né? Saiu o PDF, a gente já baixa, já joga na IA, a IA já faz, e eu já só reviso depois, antes de liberar no site. Então aí já corta uma boa parte do caminho, né? Mas são coisas que vão evoluindo com o tempo, só de eu ter essa ferramenta hoje disponível, já conseguiu. Antes eu fazia tudo na mão, né? Se vocês não sabem, eu fazia já os destaques mais ou menos de 100 empresas no Brasil aqui, das ações brasileiras, das mais líquidas. E aí, como eu tinha que ir lá, abrir cada release, ler, copiar, colar, isso me dava muito trabalho, né? Então eu não conseguia fazer de muito mais de 100 empresas, no máximo 100 ali, né? Já ficava doido. Agora, como eu tenho a ajuda da IA, cara, eu consegui fazer de praticamente todas as empresas que têm liquidez, eu só não faço das empresas que não têm liquidez. São mais ou menos aí 250, se não me engano, empresas que eu estou fazendo por trimestre. Então a IA me deu essa escala de trazer mais valor aqui para o Fundamentei, usando aí inteligência artificial, né? Coisa que eu não conseguia fazer antes. Então ela basicamente aumentou em 150% a quantidade de destaques que eu faço por trimestre. Olha que bizarro, né? O valor que ela gera. E eu acho que é esse o potencial no futuro também, né? Ela vai cada vez mais facilitar
a nossa vida aí, né? E falando nisso, né, eu acho que isso não vai demorar muito para acontecer, fazendo meio que uma projeção, considerando o que era o GPT em 2022 quando foi lançado, o que é o GPT 2024, agora no início de 2025, tá? Eu vou falar mais de 2024 porque ali no meio de 2024 houve um pulo assim que, cara, todas as IAs começaram a ler PDF, eu comecei a fazer os destaques ali já no terceiro trimestre, eu consegui fazer com a ajuda da IA. No primeiro e segundo trimestre de 2024 eu não consegui fazer. Foi muito sofrido ali, eu testei várias IAs, testei todas as IAs que você possa imaginar no primeiro semestre de 2024. Nenhuma lia PDF direito, nenhuma fazia uma conclusão que eu queria e tal, foi uma desgraça. No terceiro trimestre ali de 2024, no resultados, né, ali mais ou menos ali para não, na verdade não, no segundo trimestre já, foi mais ou menos no meio do ano ali, julho, agosto, cara, as IAs deram um pulo assim de... Cara, foi muito surreal. Tipo assim, o pulo que elas deram do primeiro semestre pro segundo foi absurdo. Então, começaram a ler PDF, fazer conclusão, tirar nota da IA, né? Cara, foi muito maneiro. Então, considerando esse salto em 2 anos, considerando agora que elas já estão meio que no platô, o que pode ser evoluído daqui para frente, né? Então, eu acho que a evolução tende a ser um pouco mais lenta, mas nem tanto, tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E então, eu acho que essa questão dos dados proprietários vai evoluir cada vez mais, você poder usar PDF em API, coisas desse tipo, eu acho que vão evoluir mais ou menos por aí. Independente dessa evolução, da rapidez, etc., eu acho que para você extrair o máximo de valor dessas ferramentas, sempre vai demandar duas coisas, tá? Que é a minha opinião pessoal. Conhecimento do usuário no assunto, conseguindo analisar a resposta de alguma forma com bom senso. Então, por exemplo, eu vou lá, jogo o PDF da VEG na IA, ela faz os destaques para mim. Cara, eu tenho que ter o conhecimento para ir lá, ler e ver, não, pô, isso aqui tá bom ou tá ruim, né? Então, acho que se você começar a usar dados proprietários para você poder extrair valor desses, desses PDFs, etc., ou mesmo de valor geral, você tem que ter o mínimo de conhecimento para poder discernir se a informação é boa ou ruim, né? Senão você vai virar um teleguiado, qualquer coisa que a inteligência artificial falar, você vai absorver, né? E não pode ser assim. Eu acho que sempre tem que ter o bom senso, sempre tem que ter o conhecimento do usuário por trás para poder filtrar ali o que é bom ou ruim, tá? E outra coisa também é a qualidade do prompt. Então é basicamente simplificando. Se você fizer uma pergunta burra, ela vai te dar uma resposta burra, né? Vamos simplificar assim. Então o ideal é que você pode até usar a própria IA, isso que eu tenho feito ultimamente, bastante aqui, tá? Quando eu quero criar um prompt específico, o meu GPT específico, eu vou lá e peço pro próprio GPT criar para mim, ó, preciso de um GPT que faça isso, isso e isso, blá, cria um direcionamento para mim, um prompt, que eu consiga criar aqui um GPT que faça isso para mim, pronto, né? Aí eu dou lá todas as diretrizes e ele mesmo cria o prompt que ajuda o GPT a dar uma resposta até mais próxima do que eu gostaria, né? Então, eu acho que a inteligência do usuário sempre vai ser demandada de alguma forma, tá? Então, eu acho que sem o prompt correto, foi o que eu falei, né? Você não consegue extrair muito valor das ferramentas. A qualidade das perguntas importa muito. Então, o formato ali, a quantidade de informações que você quer, quanto mais específico você for, melhor. Então, muitas vezes você vai ter que perguntar para a IA 3 vezes até ela entender o que você quer, para poder dar uma resposta decente. Então, você tem que ter paciência para poder usar, e isso aí vem com o tempo, né? Vem com o uso, a gente vai aprendendo a usar. Então, eu acho que essas duas coisas aqui, tanto conhecimento do usuário para poder filtrar, quanto a qualidade do prompt, vai ser essencial para você conseguir extrair valor. Se você ficar lá usando a IA para fazer perguntas meio idiotas, tipo assim, cara, ela vai te dar respostas ruins, né? Ela tende a dar respostas ruins. Então você tem que aprender a fazer as perguntas certas. Se você não sabe, tenta fazer com que ela te ajude a fazer a pergunta certa. Igual eu falei do prompt. Pede para ela fazer o prompt para você, mas seja específico, né? E tenha bom senso para poder analisar o prompt que ela fez para você, se é realmente o que você quer, né? Aí você testa, vê lá a resposta que ela vai dar, depois você pode melhorar, aprimorar. Então, é isso que eu venho fazendo nos últimos tempos e vem me ajudando demais aqui, tanto pessoalmente quanto no próprio Fundamentei, né? Então, profissionalmente, pessoalmente, cara, a IA mudou minha vida e esses são os insights que eu tenho para compartilhar com vocês aqui. Não sei se respondi a pergunta do Guilherme, né? Mas conforme ele mesmo falou, é mais uma, um pensamento aqui, né? Do que vamos dizer assim, vamos filosofar ao invés de só responder, né? Beleza? Então é isso. Bora para nossa dúvida número 3, que é a seguinte, ó. O Roger perguntou: como seria essa geração de valor em empresas que você realiza uma análise? A empresa possui bons fundamentos, porém a cotação só cai. Nesses casos, há uma percepção que estamos perdendo dinheiro, tendo em vista que a cotação está caindo. Mas mesmo assim, a empresa continua gerando valor?
Cara, essa dúvida aqui é muito importante, tá? Para não dizer uma das mais importantes, top 3 aí, que é você conseguir identificar se uma empresa realmente gera valor ou não, tá? Infelizmente, pergunta fundamentei aqui, eu vou ser bem objetivo, tá? Lembrando que se você quiser se aprofundar, tem aqui o Fundamentei Black, né? Já falei aqui no início, então você pode aprender aqui isso. É impossível você terminar o Black aqui e não entender pelo menos o básico da geração de valor de uma empresa. Isso aqui está tudo mastigado no Black, tá? Mas, voltando à dúvida aqui, vou tentar ser bem objetivo aqui para não ficar perdendo muito tempo, até porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos lá. Cotação versus fundamentos. Isso aqui é muito importante para você entender antes de a gente partir para a geração de valor, né? Então, o que basicamente você tem que entender? Cotação segue lucro no longo prazo na maioria das empresas, tá? De preferência aí, o lucro por ação, o LPA que a gente chama, né? Principalmente no exterior, muitas empresas fazem recompra, então muitas vezes o lucro pode ficar estável, mas pelas recompras o LPA cresce e com isso a cotação também cresce, beleza? Algumas empresas seguem o EBITDA ou o FCO por questões contábeis. Então, se você pegar aí uma Suzano da vida, que tem distorções contábeis, sei lá, uma Netflix, mais focada na geração de caixa do que lucro contábil, você pode acabar tendo uma referência melhor por esses indicadores do que pelo lucro, tá? Nos REITs, esquece lucro. Basicamente seguir o FFO, que é o Funds from Operations, ou o FFO por ação. De preferência o FFO por ação, porque os REITs têm muita emissão de ações, então o FFO por ação já meio que deixa isso mais limpo, tá? E no curto prazo, segue notícias, balanços, a cotação, né? A cotação segue notícias, balanços recentes, expectativas, problemas no setor, por exemplo, notícia aí com a Nvidia, né? Macroeconomia do país, então o Brasil, que é aquele país que nunca sai do lugar, e aí essas empresas também acabam não vindo um fluxo de capital muito grande para a Bolsa do Brasil, isso faz com que as cotações não saiam do lugar, né? Menos investidores na Bolsa e etc. Né? Então, assim, o que você tem que entender é que, basicamente, cotação segue lucro no longo prazo, tirando essas exceções aqui que eu falei, e que no curto prazo pode seguir segue notícia, balanço e tal, não necessariamente a cotação, não necessariamente o fundamento, tá? Então é isso que você tem que entender primeiro, antes de entender a geração de valor, tá? Então a geração de valor vem da empresa crescer, aumentar os lucros, aumentar a geração de caixa, aumentar os dividendos e aumentar o patrimônio, o valor que ela gera para você como um todo, como investidor dela, beleza? Então não tem mágica, né? Se uma empresa hoje lucra 100 milhões e vale, sei lá, 1 bilhão, daqui a 10 anos, se ela estiver lucrando 1 bilhão, ela não vai valer o mesmo 1 bilhão, concorda? De quando ela valia 100 milhões, de quando ela dava 100 milhões de lucro. Então é essa lógica que você tem que entender. A bolsa que está por trás das empresas é dinheiro de verdade. Se uma empresa lucra ali 100 milhões hoje e daqui a 10 anos está lucrando 1 bilhão, ela não vai valer a mesma coisa que ela valia 10 anos atrás, né? Quando ela lucrava 100 milhões. É isso que você tem que entender, dinheiro de verdade, né? Então, assim, ela provavelmente vai estar valendo 10, 15, 20 bilhões, não sei, entendeu? Dependendo dos múltiplos dela lá. Só estou dando um exemplo aqui para você entender que é dinheiro de verdade. O lucro da empresa é algo muito sério. A geração de caixa dela, se ela gera, sei lá, 1 bilhão por ano, daqui a 10 anos ela gerando 10 bilhões, ela não vai valer a mesma coisa que 10 anos atrás. Então é isso que você tem que entender. É dinheiro de verdade por trás daquela cotaçãozinha que fica piscando ali para você no seu home broker. É dinheiro de verdade que importa que tá ali, tá? Aquilo lá é muito sério. E aí, dito isso, vamos analisar a geração de valor, né? Eu vou simplificar aqui para você poder entender melhor, que são assim, primeiro as empresas que são fáceis de identificar a geração de valor. Então você pega aí uma VEG, uma Microsoft, um Realty Income, vamos aqui rapidinho para a gente poder analisar. Então a gente vê aqui as ações, a VEG. Cara, lucro cotação. A gente vê aqui, ó. Cotação no longo prazo seguindo lucro, né? Não tem mistério, não tem mágica, né? Lucro subindo, cotação subindo. A gente pega aqui uma Microsoft. Também, mesma coisa, ó. Cotação subindo. A gente vê no lucro cotação. Ó, se a gente voltar aqui 10 anos atrás, mais ou menos, você vai ver, ó, cotação de lado, lucro de lado, mais ou menos, tá vendo? Ó? Lucro aqui mais ou menos de 2004, 2005 até mais ou menos 2016 de lado. E aí a cotação também meio que ficou de lado. Teve essa distorção aqui da bolha da Nasdaq lá nos anos 2000, obviamente que ficou surreal, distorceu toda a cotação. Mas depois que o lucro voltou a subir, a cotação voltou a subir. E aí, quando você vê o gráfico agora, ó, nos últimos anos, basicamente seguindo aí cotação, seguindo o lucro, né? Não tem mistério. Vamos ver aqui um Realty Income rapidinho, para a gente ver só, para você entender melhor também essa questão nos REITs, porque é uma análise um pouco diferente das ações normais.
Mas quando você vê aqui, ó, cotação versus FFO, geralmente o ideal é você usar o FFO por ação, né? E aí você vai ver, pô, o FFO por ação tá estável, a cotação tá de lado também, ó. Você vê que não tem muito mistério. Obviamente isso aqui não vai seguir perfeitamente, mas vai seguir no longo prazo. Você vê que enquanto o REIT estava lá crescendo, a cotação também foi crescendo, né? E aí você olha os balanços aqui, quando você vê, por exemplo, aqui, ó, receita crescendo, EBITDA crescendo, dívida equilibrada, um FFO crescente, um FFO por ação crescente, dividendo por ação crescente, você vai ver, cara, tá tudo bem. Então é muito fácil de identificar que o REIT realmente gera valor para o sócio, né? Agora vamos para as empresas que geram dúvidas, vamos dizer assim. Vou focar nas brasileiras, que fica mais fácil vocês entenderem, tá? Que é, por exemplo, uma Localiza, uma Equatorial, uma Estapar. Vamos ver aqui, ó. Uma Localiza, primeiro, que é uma empresa que não gera caixa, mas dá lucro. E aí muitos investidores ficam, pô, a empresa dá lucro, né? Cresce receita e tal, mas a dívida é muito alta, queima a caixa, e como é que isso pode, como é que acontece? Como é que ela gera valor para o acionista, né? Aí você tem que entender melhor por que, que o FCO dela é negativo, porque o CAPEX, que é a compra lá dos veículos, compra e venda de veículos, entra no fluxo de caixa operacional dela, que fica negativo, e aí acaba gerando também essa queima de caixa. A empresa todo ano precisa se endividar para poder fazer esse giro aí da compra e venda de veículos, e com isso acaba queimando muito caixa, né? E aí como é que uma empresa que queima muito caixa consegue gerar valor para o acionista? Como é que ela dá lucro, né? Da onde vem os dividendos para os acionistas se ela só queima caixa, né? Então isso acaba gerando uma dúvida maior que, apesar do crescimento da dívida dela, o spread da dívida, né, a diferença da dívida para o retorno sobre o investimento dela tem que ser favorável, tem que ser positivo. Enquanto for positivo, ela vai gerar valor para os seus acionistas, mas não é algo que você consegue identificar olhando muito aqui a geração de caixa. Você tem que entender melhor sobre o setor, né? Mesma coisa uma Equatorial da Vida. Como é que uma Equatorial da Vida, se eu olhar a cotação aqui, parece uma renda fixa na bolsa, né? Se olhar no longo prazo, então, ó, basicamente uma renda fixa na bolsa, não tem tanta volatilidade, mas quando você olha os balanços, é uma empresa que só dá lucro, mas que quando você olha a geração de caixa também, ó, aumentando a dívida todo ano e queimando caixa. Se ela queima caixa todo ano, de onde vem os dividendos, né? Ela está pegando dívida para pagar dividendo. Como é que fica essa questão da geração de valor, né? Isso aí tá bom ou ruim isso aqui? É mais difícil você enxergar. Olha a dívida aqui sobre EBITDA, né? Tipo, porra, muito alta, quase 4 vezes. É ruim ou bom, né? E isso muitos investidores ficam na dúvida, tá? Já aí você já demanda um pouco mais de conhecimento, né? Que a gente pode, você assistindo aqui os vídeos de análise, fazendo o Black, por exemplo, facilita a sua vida, porque você vai enxergar isso aqui de forma muito mais fácil, né? Mas a tabela te ajuda, mas ela não vai te dar sempre o mesmo norte, um norte assim simples, né? Para você poder ver. A outra aqui, a Estapar, por exemplo. A Estapar é o contrário. É uma empresa que gera caixa, mas dá prejuízo contábil. Então só dá prejuízo contábil, mas gera caixa positivo. Então a empresa gera valor? Não, né? Fica aquela dúvida, né? Uma empresa gera aí 200, 300, aqui ó, gera 400 milhões aí de fluxo de caixa operacional, mas só dá prejuízo. Como é que pode, né? Então, tem algumas questões contábeis aqui, como depreciação e amortização, a própria dívida dela, que acabam atrapalhando o lucro líquido contábil. Mas não é tão fácil de enxergar a geração de valor, né? Acaba gerando dúvida. E aí a gente vê algumas outras empresas que eu separei aqui, que são mais difíceis de identificar a geração de valor. Então, são empresas que têm especificidades do próprio setor, como, por exemplo, a Redditor, que é uma empresa que comprou a Sul América, por exemplo, e aí você olha o caixa dela, distorce por causa da própria Sul América. Uma Brasil Agro, que é do setor de agro, e aí você tem lucros muito inconsistentes, né? Então fica difícil você enxergar ali como se fosse uma VEG crescendo ali todo ano, você não vai ver isso numa Brasil Agro, às vezes vai dar prejuízo. Então é mais complicado de enxergar. Uma Exetec, que é do setor de construção, que tem uma metodologia contábil diferente, o método POC ali, de geração de caixa, de receita, etc. Então, chega a ser mais difícil, dá lucro, mas chega a ser mais difícil você enxergar a geração de valor, né? Então, são empresas mais complicadas também, que até para gente que é mais acostumado a analisar a empresa, acaba sendo mais difícil de enxergar. Por exemplo, a Redditor eu acho muito difícil de enxergar. Uma empresa que você vê aqui no Fundamentei, cara, você olha os balanços, você vê, pô, dá lucro e tal, legal, mas olha a geração de caixa aqui, né? Agora tá começando a gerar caixa positivo, mas olha o CAPEX aqui sempre alto, bem equilibrando a dívida, mas sempre foi alto. Então, isso aqui está distorcido por causa do caixa da Sul América, que eu falei, depois da aquisição, né? Então, qual é a dívida real dela? Você tem que olhar o release lá para você ver, né?
qual é o caixa real dela, né? Sem a Sul América, por exemplo. E aí você vai conseguir identificar melhor a geração de valor dela, né? Tem margem baixa e tal, né? Então, os lucros não são tão consistentes, mas estão crescendo. Então, são coisas que são nuances que você vai pegando com o tempo, né? E aí, para a gente fechar aqui, o último grupo seria das empresas que dão lucro, mas que não geram valor. Por que a gente fala que MD, Camil, Grendene não geram valor, né? A gente costuma falar isso aqui e muita gente vem bater na gente aqui no Fundamentei e fala, pô, as empresas dão lucro, vocês estão doidos, vocês querem gerar patrimônio, né? Mas por que a gente fala isso? Que a gente não acredita que essas empresas geram valor. Então a gente pega, por exemplo, a Camil, não tem diferencial de produto, né? Você vê que basicamente a receita cresce com a inflação, né? E você vê que o operacional também cresce, mas vem perdendo margem, por exemplo, nos últimos anos. Aí o resultado financeiro comendo praticamente todo o lucro. Então ela está praticamente com lucro menor que 2019, com a receita praticamente mais do que o dobro, né? Quase o triplo de receita com um lucro menor. E aí você vê que, cara, ela dá 400 milhões de lucro, legal, mas ó, perdeu margem, a geração de caixa é inconsistente, a dívida está alta aqui em relação à EBITDA, né? Então você vê que é uma empresa que começa ali, cara, dá lucro, mas não necessariamente gera valor, entendeu? É isso que eu tô falando. Se a gente pegar aqui, por exemplo, um LPA dela, um lucro por ação, eu não sei até que ponto isso vem crescendo, ó, tá vendo? Próprio LPA dela, lucro por ação, não vem crescendo a longo prazo. Então, o LPA é um belo indicador para você ver se a empresa realmente está gerando valor, no caso de empresas que você consegue analisar com lucro contábil, né? Então, se você olha que o LPA não estava saindo do lugar, aí é mais, ó, deixa eu pegar aqui, ó, cadê? Ó, o LPA de luta, você vê, ó, estável nos últimos anos. Aí você vê que está praticamente igual a 2019. Então, a empresa está praticamente aí 6 anos sem sair do lugar, em termos de lucro por ação, que é o que importa mesmo para o acionista, né? Não só o lucro líquido. Então, aí você pega uma MDIA, vamos lá, MDIA também. Empresa que também, mesmo esquema, dá lucro, mas a receita não vem crescendo tanto, ou vem crescendo com a inflação. O EBITDA caindo agora aqui, vem crescendo, mas muitas vezes não recorrente. Teve um resultado bom em 2023, mas já está piorando de novo em 2024. Na pandemia, teve um resultado bom, mas piorou depois de 2021. Ou seja, são resultados que não se sustentam muito, né? O lucro de 2024 está menor que o lucro de 2017, então está quase 10 anos sem sair do lugar. A geração de caixa também 10 anos sem sair do lugar, muito. Aí de vez em quando vai lá dar um dividendozinho maior só para deixar a sardinhada feliz, para falar, não, ó, toma aí, pare de reclamar da cotação que só cai, né? Aí você vê a cotação, só cai, né? Desde 2018, que acho que foi o topo lá, vamos ver, vou colocar no máximo aqui pra gente ver, ó. 2018 foi o topo, já caiu 50%, né? E tá na mesma cotação praticamente de 2013. 10 anos sem sair do lugar. Por que tá na mesma cotação de 2013? Porque os balanços também não saem do lugar. A mesma coisa ali da... Qual era a outra que eu falei? MD Grendene, né? Grendene também é outra que... bons balanços e tal. Mas, ó, receita praticamente sem sair do lugar há mais de 10 anos. O operacional também não sai do lugar. Por muitos anos ela tinha um caixa gigantesco e uma boa parte do resultado dela vinha de resultado financeiro. Chegou a ter, acho que um ano aqui, que o resultado financeiro de 2022 foi maior que o resultado operacional dela, né? No passado era praticamente metade, aí chegou até a passar um ano aqui, então virou quase uma empresa financeira, 2023 também, resultado financeiro maior que o operacional. Agora até melhorou um pouco o operacional, mas você vê que o lucro assim, não sai do lugar também há 10 anos. Então é uma empresa aquela que dá lucro, gera caixa, mas não cresce, né? Tipo, permanece no mesmo lugar, você lê os releases, desanima, porque a gestão parece meio perdida, quase virando um fundo de investimento aqui para a família controladora aqui, né? Então você vê que não são empresas que encantam, que quando você olha ali, uma VEG da vida bem diferente, um Itaú que está sempre crescendo, né? Diferente de algumas empresas que você pode depois também olhar aqui no ranking do Fundamentei, são empresas que realmente vêm aqui crescendo, geram valor e tal, estão preocupadas. Você olha a gestão, por mais que tenha tido um resultado ruim, você vê que a gestão está no caminho certo. Vamos ver uma Marezo aqui, por exemplo, que o pessoal vem falando muito aí também. Ó. A cotação está igual a 2017, ali mais ou menos, né? Quase 10 anos sem sair do lugar, mas o lucro não para de crescer. Então, como é que pode uma empresa que o lucro está no topo histórico e a cotação está 10 anos sem sair do lugar? A gente pode tentar ver o lucro por ação aqui, para ver se condiz um pouco, né? Acho que isso aqui tá ruim. Vamos ver na tabela aqui. Vamos ver. Ela mudou o CNPJ, acho que a Morningstar perdeu os dados antigos, né? A gente manteve aqui os dados da CVM, mas a Morningstar perdeu, porque virou de Arezzo para Azais, virou outro CNPJ, né, e tal, trocou.
mas se você pegar os fundamentos aqui, continuam muito bons, né? E gerando caixa e tal, mas realmente as empresas de varejo tendem a passar por períodos mais desafiadores, com taxas de juros altas, você vê que o resultado financeiro explode nesse período de Selic mais alta, mas mesmo assim ela vem fazendo dever de casa. A Fleury é outra também que o pessoal fala muito, né, que a cotação só cai, mas o lucro só aumenta, então está na mesma cotação de 2016, 10 anos atrás, e o lucro está no topo histórico também. Como é que pode isso, né? Conforme eu falei, no curto prazo, Eduardo, mas 10 anos já é longo prazo, né? Concordo, 10 anos. Mas, cara, você tem que olhar 10, não só 10 anos, 20, 30, 40 anos. A Fleury não vai ficar dando 20, 30 anos aumentando o lucro e a cotação não vai ficar no mesmo lugar. É aquilo que eu falei. A empresa não vai estar aqui. Vamos olhar os balanços dela. Ó, lucrando 2015, né? Vamos dizer que ela está na mesma cotação lá de quando ela dava 100 milhões de lucro. Agora ela dá 600, né? Como é que uma empresa, vamos analisar pela geração de caixa dela, que é melhor, tá? A Fleury é melhor analisável pela geração de caixa. Então a gente pega aqui, ó. Em 2015 ela dava mais ou menos 370 milhões de geração de caixa e agora no FCO está quase 2 bilhões. A empresa não vai gerar 1 bilhão a mais de fluxo de caixa livre e valer a mesma coisa que 10 anos atrás ao longo de décadas. Eduardo, mas já tem 10 anos, por que ela está valendo a mesma coisa? Essa não gera mais ou menos a mesma coisa, mesma geração de caixa, né? Cara, é aquilo que eu falei. Nem sempre o mercado vai. Ele pode jogar uma Camil, uma MDia para cima, que são empresas que realmente não saem do lugar, e pode deixar uma Fleury, uma Arezzo, que geralmente geram valor, de lado por 10 anos. E aí? Mas é aquilo que eu falo, uma hora isso não vai permanecer para sempre. Uma hora o mercado vai acordar. Isso também é muito influenciado pelo cenário macro. Eu acho que se os países tivessem atraindo mais fluxo de capital estrangeiro, essas empresas também já teriam saído do lugar mais. Só que como, cara, as pessoas físicas no Brasil com taxa de juros a 14% ao ano, 13% ao ano, não se interessa por bolsa, não vem capital novo, né? Praticamente não vem. O fluxo de capital estrangeiro também não. E aí, cara, fica essa nossa bolsa no marasmo, empresas boas, 10 anos sem sair do lugar, mas uma hora vai sair, né? Assim como foi na Fleury aqui, que ficou, vamos pegar a cotação máxima dela aqui. Ó, você vê que ela ficou ali mais ou menos de 2010 a 2016 de lado, em queda, e aí do nada de 2016 para 2017 multiplicou por 5 ali a cotação, né? Depois de então caiu até agora, mas deu aquele boom ali, né? Por que não voltou para a mesma cotação ali de 2016 ainda? Porque o mercado não é burro, né? Ele não vai ficar. Cara, a cotação teria que cair mais 50%. Eu acho difícil. Pode acontecer? Pode. Mas é quase impossível, né? Voltar para cá uma empresa que está gerando quase 2 bilhões de caixa por ano, né? Valia a mesma coisa quando ela valia quando ela gerava 300 milhões, né? Então acho que é por aí que você tem que raciocinar e entender essa lógica da geração de valor, que não necessariamente o mercado vai fazer o que é lógico, o que é certo. Pode ficar 10 anos aí o errado, e nesse período, se você acredita na empresa, ela continua atendendo aos seus critérios, você vai lá e continua investindo, comprando mais empresas com o mesmo aporte, né, comprando mais ações, e a hora que ela fizer isso aqui, você já vai estar investido nela, né? Seu patrimônio vai multiplicar bastante, né? Então é isso que você tem que entender. É aguentar esses períodos aqui, que o mercado meio que descola dos fundamentos, por questões macro, por questões do setor, por questões da própria empresa, mas que, cara, enquanto a empresa for boa e você entender que ela continua gerando valor, uma hora o mercado vai fazer isso aqui. E aí você já vai estar lá, pronto, né? Depois de 10 anos aportando aqui, o mercado vai fazer isso com o seu patrimônio. E é isso que você tem que ter paciência para poder entender. Porque é duro você ficar aqui, ó, 10 anos aportando, 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 e teu patrimônio tá lá, o preço só cai, não sai do lugar. Pô, Eduardo, mas aumenta o lucro e só cai. Quem disse que a bolsa é fácil, né? Quem disse que é fácil? Mas, para você pegar uma subida dessa aqui, você já tem que estar investido, né? Você tem que aguentar esses períodos aqui que vai ficar de lado, empresa boa vai ficar de lado, né? Que você vai ter que saber diferenciar a geração de valor de uma empresa que ficou ruim, né? Beleza? Então é mais ou menos por aí que eu acredito. E os prejuízos constantes, acho que nem adianta perder muito tempo, né? Assim, você vai ver lá uma Estapar da vida que dá prejuízo, mas gera caixa. Mas no geral, empresa que só dá prejuízo, não gera valor, tá? Então vamos generalizar aqui, mas também não vou ficar entrando em mais detalhes para não ficar muito longo aqui, beleza? Então é mais ou menos por aí. Então, como seria aí essa geração de valor, né? É algo que você vai pegando com o tempo, mas que ferramentas como Fundamentei te ajudam demais. Você tem o suporte lá do site também para te ajudar. Eu e as vídeos a gente responde todo mundo. Então você pode deixar lá sua dúvida que a gente vai te ajudar lá, beleza? É isso. Então vamos agora para a nossa dúvida 4, que é a seguinte, ó, o Hernandes perguntou: existe algum vídeo explicando cada indicador que tem no Fundamentei ou devemos ir aprendendo aos poucos?
Então, tem um vídeo tutorial, se você vier aqui no site, clicar aqui na sua conta, tem aqui, ó, um link para o tutorial, que eu explico aí basicamente tudo, né? Teve essa live que eu fiz aqui com o novo design do Fundamentei, então eu vou explicando, vou passando, dando várias dicas aqui de como você pode usar o site e tal, né? Mas, assim, explicar indicador por indicador aqui do site, cara, não tem como, assim, a gente fazer, você pode até pesquisar aí, né, no Google, pesquisar com inteligência artificial, mas a forma que a gente descobriu de poder proporcionar para os nossos usuários aqui um suporte melhor, como que ele pode extrair o máximo de valor aqui do Fundamentei, é basicamente isso que a gente faz aqui agora, né? Toda semana a gente faz análises aqui, responde dúvidas, é, assim, para quem quiser se aprofundar, a gente tem o Fundamentei Black, né? É basicamente isso aqui. Então, no Black você vai realmente não só aprender os indicadores, mas entender principalmente toda a nossa filosofia aqui por trás do Fundamentei, né? Mas, se você quiser realmente aprender cada um desses indicadores, aí sim tem que fazer o Black, porque a gente, cara, não tem como ficar dando suporte aqui para todo mundo, né? A gente tem aqui o site, que a gente tem as discussões, mas as discussões se resumem aqui às discussões sobre as empresas. Então, você está na página da NVIDIA, você vai perguntar coisas sobre a NVIDIA, né? Então, a gente vai discutir lá, ó, pessoal desesperado com DeepSeek e tal, né? Então, a gente vai discutir as coisas que têm a ver com a empresa. Não é para ficar tirando dúvida aqui, o que que é EBITDA, o que que é FCO. Cara, isso aí a gente tem tudo resumido no Black, né? E aí você pode aprender mais lá, tirar as dúvidas. Lá a gente já deixa tudo mastigado, justamente para você poder aprender tudo passo a passo, de forma organizada, que enquanto você pode aí usar uma inteligência artificial para te ajudar e tal, né? Mas ali a gente já mastiga tudo para você poder, ó, por exemplo, eu tenho um curso aqui do Asvit só de demonstrativos financeiros, né? Então, esse curso aqui, ó, passo a passo sobre DRE, DFC e balanço patrimonial, né? Tudo para reforçar os conceitos. Então, já está tudo pronto aqui. Só você acessar, clicar no link aqui embaixo, e aí você conta com o nosso suporte. Só eu e as vídeos que respondemos aqui todo o suporte do Black. Então, você ainda conta aí com a nossa ajuda para poder aprender aí o que você realmente precisa, tá? Mas, Eduardo, não tem dinheiro agora, não dá para fazer, não tenho tempo. Cara, você pode fazer e aproveitar nosso conteúdo gratuito aqui, né? Então, assim, eu sempre tive essa filosofia desde que eu comecei na internet. Cara, eu entendo que nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar meus cursos, para comprar o Fundamentei, etc. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer conteúdo gratuito, gerar valor de alguma forma. Então, eu tô aqui toda semana aí, se vocês pegarem desde 2016 praticamente, fazendo vídeo e entregando conteúdo de valor, conteúdo de valor, conteúdo de valor. E quem se identifica, quem quiser se aprofundar mais, ter acesso a algo mais organizado, passo a passo, quiser ganhar tempo no seu aprendizado, né? Porque se você for aprender sozinho, você pode demorar aí anos ou meses, como eu demorei, né? Anos, né? Quase 10 anos para realmente consolidar uma base boa do buy and hold. Se você faz o Black, cara, em menos de um ano você consegue criar essa base. É absurdo assim a diferença, né? Quero aprender sozinho. Beleza, você pode aprender com nossos vídeos, pode aprender aí com inteligência artificial, pode digitar no Google, fazer o que você quiser, mas tende a demorar mais porque você pode ter informações desatualizadas, informações meio enviesadas. Então, é, algo que diferente um passo a passo que você tem aqui, por exemplo, como no Black, né? Então, vai de você, é, basicamente o que você vai pagar pela organização, pelo nosso suporte, pela comunidade, por você se comprometer. Porque muitas vezes quando você não se compromete financeiramente com algum curso, quero aprender sobre IA, vou aprender sozinho aqui. Cara, tem gente que tem disciplina, mas tem gente que não tem. Não adianta. Quando você fala que você vai aprender sozinho, você nunca para assistir o vídeo, porque você sabe que é de graça, sempre vai estar lá, aí você não para fazer. Quando você se compromete financeiramente, sei lá, você paga um curso de A, você paga o Black, por exemplo, você se compromete financeiramente cara, o Black, por exemplo, ele tem acesso anual, então você tem um ano de acesso ao Black e ao Premium também do site, já tem acesso completo. Então, cara, você tem ali um ano para você se dedicar, não precisa ser todo dia, mas pode ser ali, um mês você estuda ali ações, aí dá um descanso, mais um mês, aí daqui a um mês você assiste um curso de fundo imobiliário, depois de exterior, você vai assimilando os conceitos aos poucos, mas por estar tudo organizado, você tem uma sensação ali de continuidade, de progresso, né? Diferente quando você está estudando sozinho, você não sabe nem por onde começar direito, né? Então, eu acho que o aprendizado sobre bolsa vai muito além de você saber sobre os indicadores, muito além sobre a parte contábil, porque o que mais tem por aí é a gente que sabe a parte financeira, a parte contábil, e só faz besteira, né? Analisa baseado em valuation, cheio de viés, fluxo de caixa descontado, tipo, nem sabe o que está fazendo. Então, tem que ter a noção que eu acho que, por exemplo, aquilo que eu falei do curso de Mindset lá, né? Uma das coisas mais importantes
para você poder assimilar antes de você começar a investir na bolsa, né? Se você puder assimilar já com o mindset certo, você vai cortar muito caminho. Porque, cara, eu particularmente demorei quase 10 anos para construir um mindset bom para investir na bolsa, né? Imagina quem está começando agora, né, cheio, com essa quantidade de informações aí. Na minha época nem tinha tanto quanto tem hoje, né? Então, cara, se você puder acessar algo organizado e se comprometer financeiramente com você mesmo a aprender, porque aí sim você vai realmente, eu acho que você tende a aprender muito mais, né? Então, assim, os indicadores é só um detalhe de tudo que você pode aprender no Black ou mesmo com algo mais passo a passo, né? Então, você pode ir lá, indicador você digita no meio, ele vai te dar tudo, mas o mindset, esquece, isso aí você não vai ter em nenhum lugar. Realmente só com quem realmente está ali comprometido com o seu aprendizado, como a gente faz ali no Black, beleza? Dúvida 5, a Natasha perguntou: é um bom investimento, é um bom momento para começar a investir em fundos imobiliários? Cara, isso aqui é complicado de responder, né? Porque já sabe, quem me segue há muito tempo, bom momento não existe, mas vamos lá, vamos entender a lógica por trás dessa pergunta, porque muita gente está aí começando a investir em fundo imobiliário agora, subiu muito nos últimos tempos, agora está caindo. O que acontece geralmente com os fundos imobiliários? Eles são muito influenciados pela taxa de juros, tá? Selic subiu, fundo imobiliário cai. Selic cai, fundo imobiliário sobe. Eles são muito atrelados à taxa de juros e, geralmente, isso aí tende a ter uma relação inversa, né? Quando os juros sobem, os FIIs caem. Por exemplo, os juros agora estão subindo, aumentaram agora recentemente para 13% ao ano, 13,25%. Aí tende a cair os FIIs. E as ações também, porque tende a perder o interesse pelos investidores pela bolsa, porque diminui ali a diferença do dividend yield dos FIIs, do dividend yield das ações com, com a renda fixa e tal, e fica essa questão toda que muitos investidores de pessoas físicas ficam perdidos, né? E aí quando a gente pega aqui mostrando em imagens, vamos ver se dá para ver legal aqui, ó, por exemplo, a gente pega aqui uma correlação entre a Selic e o IFIX, tá? O IFIX verde e a Selic preta. Aí a gente vê, ó, Selic subindo, fundo imobiliário caindo ali, de 2012 até 2016. Aí a Selic estabilizou, quando a Selic estabilizou e teve a perspectiva de queda, que aconteceu ali até 2018, 2019, fundo imobiliário subindo, até mais ou menos 2019. Aí veio a pandemia, taxa de juros caiu, os fundos imobiliários também caíram por um fator macro, mas logo se recuperaram, né? E ficaram ali de lado, porque logo depois a Selic subiu e desde então os fundos imobiliários estão meio que de lado. Deram uma subida aí nos últimos tempos, mas ficaram meio que de lado, né? Durante todo esse tempo aqui da pandemia, 2019 até 2023, ali, 24, beleza? Então, assim, tem essa relação inversa que muita gente acaba olhando, infelizmente, que não deveria ser ideal, mas o que o mercado olha mesmo é para isso aqui, ó, que é basicamente o spread entre a NTNB mais longa, geralmente 2035, né, quando vencer vai ser 2045 e etc. E o yield do IFIX, tá? Que é basicamente o yield dos fundos imobiliários. Então, qual é o dividend yield do IFIX, que teoricamente é líquido de imposto de renda, né? Quer dizer, na prática é líquido de imposto de renda, versus a NTNB, o yield da NTNB, que é a taxa que a NTNB vende, né? Que aí você basicamente está comparando ali já retorno líquido da inflação versus retorno líquido da inflação. Então, quando você pega a taxa da NTNB, quando você entra lá no site do Tesouro Direto e vê aquelas taxas ali, já no caso, a NTNB é o Tesouro IPCA, que já, na teoria, é uma taxa ali, sei lá, 7, 8% ao ano, mais o IPCA. Então, é basicamente essa taxa que a NTNB tem. Então, ali, ó, 4, aí varia 6, ali em 2013. Aí depois foi ali em 2016 a quase 7 também. Aí depois caiu para menos de 4 ali na faixa dos 3 na pandemia. Aí depois subiu agora de novo, está na faixa dos 6, agora até chegou a quase 8%, tá? Então, essas taxas aí. E aí o que acontece? Quanto menor esse spread aqui, menos interesse geralmente as pessoas têm por fundo imobiliário, né? Porque a renda fixa acaba pagando muito, ou os fundos imobiliários acabam não valendo o risco de você investir no fundo imobiliário, porque o retorno aí que você está tendo a mais não compensa, teoricamente, tá? Mas lembrando que esse yield aqui da NTNB tem imposto de renda em cima e aqui não tem imposto de renda, né? Aqui já é mais ou menos líquido. Então você, por mais que tenha essa pequena diferença aqui, tem que considerar o imposto ainda em cima, que no caso da NTNB teria um retorno até menor, né? Então, assim, quanto maior esse spread aqui, maior tende a ser o interesse por fundos imobiliários, tá? Mas também não é uma relação extremamente direta. Isso pode variar com o tempo, pode ficar aqui muito próximo um tempo, depois pode abrir uma boca de jacaré, como abriu aqui, ó, por exemplo, ali em 2023, ó, o yield do IFIX muito alto e o spread da NTNB na faixa dos 6 e o yield ali do IFIX 12, né? Então, isso aqui acaba gerando aí um interesse um pouco maior para fundos imobiliários, né? Tende a. Então, isso tudo o mercado está olhando, né?
existe essa correlação aqui negativa entre Selic e FIX, mas o mercado também olha muito para isso aqui, né? Eu acho que o investidor pessoa física tem que olhar para isso? Não. O que eu acho que o investidor pessoa física tem que entender? Tem que entender que fundo imobiliário, você está investindo, principalmente fundo de tijolo, em, em imóveis, em ativos reais, que no caso são imóveis. Eu não gosto de falar muito de fundo de papel porque eu não curto muito, eu acho que o risco não compensa o retorno. Muita gente gosta porque tá investindo em CRIs, muitas vezes você pega um KNCR, são CRIs seguros e tal, mas cara, sempre tem um risco por trás, não tem almoço grátis. Por mais que você invista num fundo grande, pode dar problema, tá cheio de CRI dando problema aí em 2023, 2024, né? Vários fundos aí caíram a cotação 70%, aí, 80% por causa de CRIs, né, que deram problemas. Então, existe risco nos CRIs, não é isento de risco, tá? Por mais que tenha uma diversificação grande, pode dar problema, tá? Então, é isento de imposto de renda, então muita gente, renda fixa turbinada. Eu não gosto muito desse nome, eu entendo a analogia, mas eu não gosto muito. Por quê? Eu gosto, para mim, fundo imobiliário é ativo real, é fundo de tijolo. É fundo que pega o seu dinheiro e compra imóveis e ganha aluguel com esse imóvel. Aí sim, eu acho que é um investimento válido. Eu sou contra investir em fundo de papel? Não, mas eu particularmente não gosto. Fundo de fundo então nem se fala, porque você vai estar pagando taxa dupla lá, vai estar pagando para um gestor trader ficar tentando ganhar no giro para você, que não faz o menor sentido. Então, para mim, não vale a pena, tá? Então, assim, considerando tudo isso que eu falei, eu acho que, considerando fundo de tijolo, você focar em ativos reais, diferente da renda fixa, além das ações também que investem em empresas. Então, tudo isso você vai estar diversificando a sua carteira. Basicamente o que eu escrevi aqui, ó, diversifique entre setores, alguns segmentos como os FIIs de logística, apesar de toda essa crise, Selic alta, não sei o quê, FIIs de logística continuam muito forte, por causa do e-commerce, shoppings também continuam muito fortes, no Brasil os shoppings são muito fortes, porque é um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, onde muita gente resolve a vida lá, vai para banco, faz salão, faz compras, vai em mercado, tudo ali no mesmo lugar, né? Então, os setores continuam fortes. Então, você diversificando em setores, em poucos fundos imobiliários, principalmente começando aqui nos maiores, né, que é o que eu falei aqui no final, comece com os maiores FIIs de cada setor, você já vai estar, cara, dando um passo gigantesco para diversificar sua carteira. Eu, particularmente, gosto de investir em fundos imobiliários, eu acho que faz sentido para o investidor que mora no Brasil investir em fundos imobiliários. É uma diversificação válida além das ações e da renda fixa. Ele traz uma previsibilidade de renda maior por ter essa questão do aluguel, principalmente fundo de tijolo, né? E é muito fácil, né? Quando você vê aqui, por exemplo, no Fundamentei, você vê que os segmentos não são muitos, né? Você pega aqui a lista de segmentos, ó, títulos e valores imobiliários, são basicamente papel. O híbrido, ele mescla vários outros aqui, né? Outros segmentos, mas tem basicamente lajes corporativas, logística, shopping, residencial, hospital e hotel, né? Hospital e hotel são um rolo, residencial está começando, então você tem basicamente aí 3 segmentos para você diversificar, que é lajes, logística e shopping. Eduardo, com home office, não acredito muito em lajes. Tem fundos bons de lajes, né? Mas são poucos. Mas existem, mas assim, cara, se você quiser investir só em logística e shopping, já tá valendo, né? Ou em outros também que tem fundos diversificados. Por exemplo, tem uma LZR aqui que investe em data centers, né? Vem crescendo aí bastante. Não sei se ele aparece na primeira página aqui. Não sei se ele está em outros ali também, mas o meu ponto é, com pouco estudo e pouco investimento, você consegue diversificar muito bem. Então, digamos que eu comprei os maiores fundos aqui, ó, de logística. Digamos que eu comprei lá, por exemplo, HGLG, XPLG e Bresco. Só esses 3 aqui. Mas, sei lá, comprei os 3 maiores fundos de shopping, o XPML, o VISC e o HGBS. Cara, só nisso aí, só nesses 6 fundos na carteira, eu tenho centenas de imóveis na minha carteira, com centenas de inquilinos. Olha o poder que tem os fundos imobiliários, né? Isso isento de imposto de renda para pessoa física, isso hoje em 2025 estou gravando esse vídeo, né? No futuro a gente não sabe. Mas mesmo que venha tributar o dividendo, etc., cara, mesmo assim vale a pena pela diversificação, né? É assim como eu falo dos REITs. Os REITs eles fazem mais ou menos a mesma coisa, com regras um pouco contábeis um pouco diferentes, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Comprar imóveis, focar em aluguel, né? E só que lá o imposto é tributado, né, no exterior. E mesmo assim eu acho que compensa. Você vir aqui investir em REITs, cara, mesma coisa, não tem muitos segmentos, né? Se você pegar aqui o de equity, os setores, ó, você vai ver ali office, que é lajes corporativas, varejo, healthcare, resort, aqui é de saúde, né? Mas residencial, industrial, varejo. Então, tem várias data center. Então, você vê que dá para diversificar muito bem. E por exemplo, só o Prologis aqui tem mais imóveis do que toda a indústria de fundo imobiliário juntos.
sei lá, deixa eu ver aqui a quantidade de imóveis que tem aqui nos KPIs, deixa eu ver se tem aqui. Ó, propriedades próprias de administrar, 5.400. Cara, se você somar todos os fundos imobiliários do Brasil, acho que não dá nem 1.000. Fala assim, imóveis, né? Então, para você ver o nível que é você investir no REIT, por exemplo, o poder que você tem. Então, e isso tudo aqui é aluguel em dólar, né? Então, nos FIIs você ganha aluguel em reais, isento de imposto de renda, e nos REITs você paga imposto de renda nos dividendos, mas você tem aluguel em dólar. Então, é aquilo que eu falo da diversificação. Não tem melhor ou pior. Tem a diversificação. E é isso que eu recomendo, né? Não tem momento bom para entrar em fundo imobiliário. Sempre é momento para você comprar bons ativos. Ações, fundos imobiliários, stocks, REITs e renda fixa. Sempre. Esses são os 5 principais investimentos que eu vejo para pessoa física brasileira, né, que mora no Brasil. Quem mora no exterior pode focar só em stocks, REITs e renda fixa, né? Então não precisa necessariamente investir no Brasil. Mas quem mora no Brasil, eu acho que tem que ter parte de patrimônio no exterior, justamente para poder se aproveitar de momentos como esse, como a gente vê aí, a bolsa no exterior não para de subir, é, enquanto que aqui no Brasil só cai, né? Então, quando você tem a sua carteira diversificada, independente do que está acontecendo com, com os ativos dessa carteira, algum deles vai estar se beneficiando. Ou o dólar vai estar subindo e seus ativos no exterior vão estar subindo também. A bolsa no Brasil pode estar caindo, mas a bolsa americana está subindo. Os FIIs aqui estão subindo, mas os REITs estão caindo. Então, cara, uma coisa meio que compensa a outra, né, no longo prazo, e é isso que você tem que focar. Diversificar sua carteira e investir em ativos bons ativos, bons FIIs, boas estoques, boas ações, bons REITs, que você vai estar aí muito bem, né? Então esquece essa questão de tempo, de timing e foca na diversificação como um todo, beleza? E para a gente finalizar aqui, o Danilo mandou essa dúvida que eu achei interessante só esclarecer aqui, né, que ele fala que o Fundamentei é muito bom na análise de ações e estoques, mas ainda não é o lugar ideal e único no qual eu busco informações sobre fundos imobiliários. Por exemplo, ainda não há FII Infra no portfólio para podermos acompanhar os resultados, etc. Existe alguma melhoria vista na parte dos fundos imobiliários? Cara, a gente tem anotado aqui dezenas de ideias para trazer no futuro para fundos imobiliários. Eu já vim falando isso aqui há anos, mas por que a gente não fez até agora? Porque, cara, os fundos imobiliários eles acabam sendo, comparado com os stocks, REITs e ações BR, eles acabam sendo o patinho feio ali, é o que a gente menos tem acesso e tal, então a gente acaba não focando muito, né? Mas quando a gente focar, a gente vai focar para fazer direito e sair da frente, porque a gente vai ser um dos melhores sites aí com dados, principalmente dados proprietários aí do Brasil, para você analisar histórico aí dos indicadores, se você quiser, vacância, PVPs, dividend yield, tudo que vocês gostam aí, a gente vai ter, né? E infelizmente, falando de feed infra, a gente hoje ainda não tem os dados padronizados como a gente tem aqui nos FIIs. Então, se você vier aqui nos FIIs, a gente vê, ó, vamos entrar no FII aqui, por exemplo, o HGLG. A gente vem aqui nos arquivos deles. Então, hoje a área dos FIIs está bem limitada aí no Fundamentei, mas a gente já tem dados bem interessantes. Por exemplo, ó, esse gráfico aqui de cotação versus rendimento por cota, eu nunca vi em nenhum outro site, né? Não sei se alguém colocou aí recentemente em algum outro site, mas eu só vejo a gente que tem, né? Então, você pega aqui, por exemplo, um XPPR. Ó, fica mais claro essa relação entre cotação e rendimento por cota, né? Olha lá, ó. Enquanto o rendimento por cota era alto, a cotação estava lá no topo. Depois começou a cair, a cotação também seguiu, né? Então, os fundos imobiliários são muito guiados pelos rendimentos, porque eles são obrigados a distribuir 95% da geração de caixa lá, né? Do lucro lá, caixa. E aí, se eles perdem aluguel, perde rendimento, e aí a cotação segue, né? Não tem muito mistério. E aí, aqui nos fundos, quando a gente vê aqui, ó, o informe mensal, por exemplo, que é da onde a gente tira os dados aqui da nossa tabela de balanço dos FIIs, que também a gente tem, ó, essa tabela completa, né, que tem os dados aí principais do fundo imobiliário, né, a geração de caixa, alavancagem, rendimentos, taxa, ativos, caixa, imóvel. Então você bate o olho nessa tabela e você vê onde está o seu dinheiro, onde está o dinheiro do fundo imobiliário, né? Então você consegue entender melhor aonde está aqui os rendimentos, o dividend yield, né? Então você consegue entender melhor. E esses dados a gente tira, por exemplo, aqui do informe mensal, que é todo padronizadinho e tal, aqui, né? Então a gente consegue padronizar também os dados no Fundamentei. Mas os feed infra ainda não tem esse formato, né? Se tiver no futuro, a gente vai conseguir puxar também, mas infelizmente não tem. Então a gente só vai conseguir puxar no momento os fundos imobiliários, beleza? Então esses planos que eu acabei de falar são basicamente aí para os fundos imobiliários e é isso, né? Acho que deu para ficar claro aí todas as dúvidas. O vídeo foi um pouquinho longo, mas eu não quero também ficar me limitando aqui a trazer valor aí para vocês. O importante é passar os recados que eu tinha aqui, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Conforme eu falei, deixa aqui o comentário que se tiver faltando algumas dúvidas aí, eu vou selecionar, quer dizer,
Eu vou selecionar semanalmente também, né? Dá uma olhada aqui nos comentários do vídeo para poder selecionar as dúvidas. Então, conto com a sua colaboração e quem sabe aí você vai ter sua dúvida respondida em breve aqui no Pergunte Eu Fundamentei. Espero que você tenha gostado aí do novo quadro e vamos seguindo aí para as próximas semanas e gerando sempre valor aí para a comunidade, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.